a transição de governo caminhando para sua metade final, né? Metade já passou, faltam 29 dias agora para terminar o ano. No dia 31 as coisas já devem estar todas encaminhadas para que o barco já comece a navegar a partir do dia 1º de janeiro. E a gente vai conversar agora com um dos integrantes do grupo de transição na área de infraestrutura, que é o deputado Paulo Pimenta, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Bom dia, muito obrigado pela atenção com a CNN, viu? Bom dia, Rafael. Bom dia, prezados amigos e amigas. Prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputado, o governo Bolsonaro disse ao longo da gestão que recorreu à iniciativa privada com leilões, com concessões, com projetos, inclusive, em que a iniciativa privada poderia construir bens como ferrovias, por exemplo, né, para depois administrá-los, um projeto do senador José Serra, senador de São Paulo José Serra, porque a União não tem dinheiro para investir em infraestrutura. E é comum a gente ouvir que o Brasil é um país a ser construído ainda em termos de infraestrutura. A transição conseguiu diagnosticar isso? Não há dinheiro para investir em infraestrutura? A iniciativa privada é uma saída na avaliação do senhor? Olha, eu concordo que o Brasil é um país que tem uma demanda de investimentos extraordinária, né? E o Ministério da Infraestrutura, além de ter rodovias, ferrovias, né, e a parte hidroviária, portos, ele acabou incorporando toda a área da aviação, né? Quer dizer, a antiga ANAC, a Infraero. Então você tem hoje todos os modais dentro do Ministério da Infraestrutura. Agora, o que os números mostram? Se nós fizermos um comparativo em investimentos gerais da infraestrutura no país, nós tivemos 3 vezes menos investimentos hoje do que nós tínhamos, por exemplo, né, em 2014. Nós chegamos a ter 60 bilhões de reais por ano em investimentos. Esse ano passado foi 20. Se nós pegarmos especificamente na área, né, que engloba rodovias, ferrovias e hidrovias, nós chegamos a ter 18 bilhões de reais por ano para investimentos. E o orçamento deste ano é 6. Então nós temos um corte de 75%. Isso levou ao quê? Né? A um processo de enorme prejuízo na manutenção e conserva das rodovias que estão sob responsabilidade do governo, do DENIT, e o programa de concessões, da forma como ele foi concebido, não deu certo. Né? Quer dizer, qual é uma obra que iniciou e acabou durante o governo Bolsonaro? Uma só, em todo o Brasil. A gente não vai encontrar nenhuma. E as concessões que foram feitas, de uma forma geral, elas estão, né, com algum nível de litígio, de pedido de reconsideração, de recálculo. As obras e melhorias que foram, né, ofertadas nos processos licitatórios acabaram não sendo realizadas. Nós temos problemas hoje em concessões praticamente em todo o Brasil. E a gente pode, né, afirmar que o modelo proposto não deu certo. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre concessões, permissões, né, novas modelagens de participação da iniciativa privada nos investimentos, mas é absolutamente indispensável num país como o Brasil que o poder público também faça a sua parte. Deputado, né? Oi. O senhor falou, eu queria só pegar um gancho para a gente não perder aqui, o senhor falou de concessões que não tiveram o resultado esperado, né? Mas concessões feitas, por exemplo, no governo Dilma foram bastante criticadas porque impunham, por exemplo, nos aeroportos a obrigatoriedade de que o concessionário levasse a Infraero como sócia. Estipularam demandas que não podem ser atendidas pelas concessionárias, prevendo um movimento nos aeroportos que estava muito distante da realidade. Tanto é assim que, por exemplo, Viracopos, que é o maior terminal de carga da América Latina, que a gente não sabe como pode dar errado, né? Que foi licitado no governo do PT, está sendo devolvido. O Galeão estão querendo devolver também. Então, eu queria saber do senhor o seguinte, essa modelagem desenhada pelo PT naquele período
vai mudar e o PT reconhece que houve erro para que, por exemplo, o maior terminal de carga da América Latina não dê lucro para o concessionário, deputado? Olha, não há nenhuma dúvida de que nós temos que ter a tranquilidade e fazer o balanço de que, eventualmente, estas correções terão que ser feitas, né? Nós precisamos pensar um modelo que possa exatamente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Que, ao mesmo tempo, seja atrativo para a iniciativa privada, que tenha viabilidade, que garanta uma lucratividade e que ofereça para o país a infraestrutura e o investimento que nós necessitamos, né? É bom esse exemplo dos aeroportos, né? Por exemplo, nós temos uma demanda enorme no país de aeroportos regionais. Nós temos recursos no Fundo Nacional de Aviação Civil. Nós temos outros mecanismos que podem ser ativados para que, ao mesmo tempo que as concessionárias, as grandes empresas têm interesse em assumir aeroportos como Viracopos, numa outra modelagem, como Congonhas, como Salgado Filho, também nós possamos ter algum nível de investimento nos aeroportos regionais. Não é razoável um país como o Brasil, hoje, ter somente 4 empresas operando, né? 4 empresas aéreas, Gol, TAM, Azul e a Passaredo, né? Muito pequena, com preços dos mais altos do mundo. Então é preciso pensar, né, todo esse modelo. E, sem dúvida alguma, correções que foram necessárias serão feitas, né? Essa é a nossa disposição. O que nós estamos fazendo hoje é diagnóstico. A partir do dia 12 vamos apresentar o relatório já com propostas e certamente, né, tudo aquilo que precisar ser corrigido será corrigido. A Basília está aí ao lado do senhor no nosso estúdio também em Brasília e é claro que vai participar da nossa entrevista também aqui. Basília. Obrigada, Colombo. Deputado, algumas bandeiras, alguns programas desse atual governo devem deixar de existir, né? Isso é uma coisa óbvia, no governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. No que diz respeito à área de infraestrutura, o que esperar dos projetos que já estavam em andamento de privatização? Quando a gente fala da Petrobras, dos Correios, Dataprev, Porto de Santos e também aquelas privatizações que não estavam em fase de estudo propriamente dita, mas havia uma expectativa, como por exemplo a possibilidade de se desfazer da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Então, muitas ideias entraram ali no Programa de Parceria e Investimentos, o PPI, para privatizar. O que vai acontecer com este conceito ou bandeira da privatização no governo Lula? Olha, Basília, especificamente sobre a questão dos Correios, né? Nós temos uma posição contrária a que se dê continuidade ao programa de privatizações. Com relação, né, a algumas concessões rodoviárias, por exemplo, tem alguns editais previstos para publicação em dezembro, né? Alguns processos que já estão em andamento, como é o caso, né, dos lotes 1 e 2 das rodovias do Paraná e a BR-381 em Minas Gerais, né? Nós achamos que o bom senso, né, é razoável que se suspendam esses processos de licitação para que o novo governo possa, né, fazer esse debate que nós estamos propondo aqui. Com relação ao setor portuário, nós temos aí a possibilidade de ter em dezembro a publicação do edital do Porto de Santos, São Sebastião e Itajaí. Nós também entendemos que estes, né, processos devem ser suspensos para que nós possamos refazer esse debate à luz das posições e das opiniões do novo governo, que vão englobar, né, boa parte também das preocupações que tu traz. É preciso que o novo governo tome pé da situação. Isso tem a ver um pouco também com a questão da PEC. Nós, quando apresentamos a PEC da transição e propusemos que ela tenha 4 anos pelo menos, de garantia de que o Bolsa Família estará fora do teto, é para que nós possamos ter a garantia de um recurso para investimentos. Vocês imaginem o seguinte, nós temos uma quantidade de obras licitadas, com contratos paralisadas, que praticamente não estão andando. É razoável que eu chame o setor e diga, olha gente, vamos retomar essas obras, vamos ter recurso para 1 ano.
mobilizem equipamentos, mobilizem pessoal, retomem as obras, mas nós só temos a garantia de investimento para 1 ano. É evidente que nós temos que ter aquilo que o presidente Lula tem dito: credibilidade, previsibilidade e planejamento. Ninguém faz um programa de obras, de infraestrutura, não tendo pelo menos a garantia de 4 anos para investimento. Então, essa parte que envolve rodovias paradas, novos investimentos e também algum recurso para habitação popular, nós queremos retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Eles dependem muito neste momento da aprovação da PEC e da garantia dessa folga fiscal que nos assegure um recurso para investimentos para pelo menos 4 anos. As outras estatais que eu citei, como Petrobras, EBC, Dataprev, tem algum desenho nesse governo de transição para elas? Olha, a Petrobras, né, com certeza, né, não passa perto, né, do nosso planejamento a possibilidade de continuar avançando no processo de privatizações. Pelo contrário, o que nós queremos é aumentar o nível de investimentos, né? Nós reduzimos muito a capacidade de investimento da Petrobras. Nós temos hoje, né, uma distribuição dos lucros da Petrobras para acionistas minoritários numa proporção absurda que a gente não encontra em nenhum setor da iniciativa privada. Nós abrimos mão de investir. A Petrobras, que é uma empresa fundamental, né, para esse processo de reindustrialização do país, por tudo aquilo que ela significa. Com relação, né, à EBC, nós não temos nenhum debate concluído, organizado no governo sobre isso, nesse momento, né? Mas entendemos que essa ideia de uma empresa pública de comunicação, né, é algo que precisa ser debatido, ser discutido, ser aprimorado. E Dataprev também não temos nenhuma disposição de avançar no processo de privatizações, até porque envolve o debate até da questão da soberania nacional, né? Algo que foi tão debatido durante o governo Bolsonaro, com parcerias que ele acabou fazendo, que tornaram o país muito vulnerável e que nós queremos garantir essa soberania também na área da ciência e da tecnologia. E alguma coisa feita pode voltar atrás, deputado, tipo Eletrobras? Olha, sinceramente, eu acho que esse é um debate complexo, né? Nós temos que esperar o novo governo assumir. O presidente Lula tem falado sobre isso. A transição está servindo para fazer esse diagnóstico. O Estado, né, a União, continua sendo um sócio muito importante do sistema Eletrobras. O futuro do sistema elétrico brasileiro depende, né, dessa parceria entre o poder público e a iniciativa privada. E eu tenho certeza, né, que o novo governo vai fazer essa discussão. Vai fazer essa discussão com a Eletrobras, vai fazer essa discussão estratégica para o país. E o novo modelo será fruto desse diálogo e dessa construção a partir daquelas ideias que a sociedade escolheu quando optou, né, pelo presidente Lula para ser o nosso líder, né, o nosso condutor da política do país nos próximos 4 anos. A não privatização destas empresas fecha uma porta para a iniciativa privada, né, para esses recursos que poderiam vir de investidores para estas empresas que, dizem estudos, até vocês devem revisar esses estudos, não estão sendo autossuficientes. Então, no caso dos Correios, o argumento do atual governo é privatizar a empresa, os Correios, porque eles não estão conseguindo pagar as próprias contas. Fecha a porta para a iniciativa privada. Qual porta, então, que este governo eleito vai abrir para o empresariado? Você acha que é o retorno do conselhão ou fazer desenhos, modelagens de outros tipos de privatizações? Olha, em primeiro lugar, o presidente Lula sempre teve uma excelente relação com o setor empresarial do nosso país, né? Aliás, nós governamos fazendo superávit primário alto, com alto nível de investimento, atraindo, né, capitais de fora e tendo uma forte participação, né, de investidores do nosso país, no nosso governo, gerando emprego, distribuindo renda. Todo mundo sabe o momento tão positivo que nós vivemos, né? O presidente Lula tem essa visão, tem a clareza de que a participação do poder público é um grande indutor, né, para ativar a atividade econômica e fazer com que a atividade econômica possa crescer. O Brasil tem uma possibilidade extraordinária de investidores, investimentos. Eu mesmo aqui,
que tenho trabalhado nessa área da infraestrutura, fico assim, né, impressionado com o potencial que nós temos. Talvez nenhum lugar do mundo hoje exista tanta possibilidade de investimentos com parceiros, né, nacionais e internacionais na área de portos, rodovias, ferrovias, né, hidrovias. Agora, veja bem, nós temos que... cada área dessas é uma área que nós temos que analisar, né? Os nossos números não mostram o Correio como uma empresa deficitária. Muito pelo contrário. E o que nós temos que entender é que o Brasil é um país muito complexo e muito diverso. Então, o que nessa área de logística de cargas, né, essa área de logística tem demonstrado? Que há um enorme interesse por parte de determinadas empresas nacionais e internacionais em locais, né, em espaços que são altamente lucrativos. Agora, eu não sei se os nossos telespectadores sabem, eu sou do Rio Grande do Sul. Quando alguém despacha uma carga, né, por uma dessas empresas privadas que hoje atua no setor, para um pequeno município do interior do Rio Grande do Sul, você sabe o que essas empresas fazem? Elas postam no Correio. Quem entrega lá no pequeno município é o Correio, não é a empresa privada. Se tu mandar, né, para Porto Alegre, eles vão fazer. Se tu mandar para Caxias, eles vão fazer. Mas se tu mandar lá para Quaraí, se tu mandar para Manuel Viana, para Alegrete, essa empresa privada vai no Correio e despacha. E quem entrega na sua casa é o carteiro. É a mesma coisa das concessões, gente. Não adianta a gente pensar num sistema de concessões, de permissões, de rodovias e hidrovias, só para aquilo que interessa para o mercado. Quem é que vai investir nas rodovias que não são lucrativas? E que hoje, pela forma como o governo Bolsonaro conduziu, nós temos a área de rodovias que o DENIT cuida absolutamente atirada. Não temos recursos para manutenção, para conserva. E muitas áreas que o setor privado não tem interesse em investir. Essa modelagem então, essa modelagem que reúne investimento privado com cuidado daquilo que é público, que nós temos que encontrar. Então, essa modelagem dos aeroportos, de levar, por exemplo, Congonhas, e junto de Congonhas, 9 aeroportos menores que, em tese, não seriam tão atraentes se fossem licitados ou concedidos sozinhos. É uma modelagem inteligente na avaliação do senhor? Eu gosto dessa modelagem. Estrada, por exemplo? Eu gosto dessa modelagem, exatamente assim que eu penso, né? Quem levar o filé tem que levar o osso também, né? Quer dizer, você querer ir no churrasco só para comer a carne, para depois vir outros para lavar os espetos, não vai funcionar no nosso governo. Nós queremos que quem come a carne ajude a lavar o espeto também, né? Então nós precisamos ter um ponto de equilíbrio que garanta investimento privado, que seja atrativo para que concessões, permissões, parcerias aconteçam, mas nós não podemos condenar uma imensa parcela da sociedade brasileira que precisa de investimentos do poder público e que hoje, por conta dessa forma que nós tiramos 75%. Eu fui há pouquinhos dias, junto com a ministra Miriam Belchior, na CNT. Tem o ranking das estradas. Aliás, um ótimo trabalho que a CNT faz anual. E não precisa ser nenhum especialista na área para entender os gráficos. Você tem um gráfico que mostra a queda do investimento em conserva e manutenção, 75%, e você tem um gráfico que mostra a queda da qualidade da pavimentação. É evidente, gente. Se eu tiro o dinheiro da conserva e da manutenção, qual é a consequência prática disso? Uma piora da qualidade da pavimentação. Aí aparece, né, um especialista que diz, aí está a prova, né? As empresas que foram, as rodovias que foram concedidas estão em condições muito melhores daquelas que não foram. É evidente. Se você tirar o dinheiro da conserva e manutenção, você vai ter estradas piores. Então, esse ponto de equilíbrio é que não funcionou. E é exatamente esse debate que nós queremos fazer no país. Tá bom. Deputado Paulo Pimenta, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela visita à CNN e vamos voltar a conversar em breve. Um bom dia para o senhor. Um grande abraço e muito obrigado. Até mais.